A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a terceira lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada O Pai Enviou o Filho. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. A lição inicia afirmando que a encarnação do Filho não é um evento isolado, mas a mais elevada expressão do amor eterno e gracioso do Pai. O envio do Filho nasce na eternidade divina e se manifesta na história da revelação do coração de Deus. No primeiro tópico, veremos que o amor do Pai é apresentado como incondicional, gracioso e anterior a qualquer resposta humana. A Escritura afirma que o envio do Filho é consequência direta desse amor e não mérito da humanidade caída. Esse amor é ativo, sacrificial e redentor. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O texto mostra que o amor divino não é meramente afetivo, mas doativo. Deus deu o Filho. O Pai não apenas permite, mas oferece o Filho como expressão máxima de sua misericórdia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Assim, o envio do Filho revela um amor que antecede o arrependimento humano e se manifesta mesmo diante da rebelião do homem. Destacamos que a salvação é fruto exclusivo da iniciativa soberana de Deus Pai. Não foi o homem que buscou a Deus, mas Deus quem veio ao encontro do homem. Essa verdade preserva a doutrina da graça e exclui qualquer forma de salvação meritória. Em 1 João 4,10 lemos: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A soberania divina se manifesta tanto no plano eterno quanto na execução histórica da redenção, pois Paulo afirma em Efésios 1,4, segundo nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O envio do Filho, portanto, não é improviso, mas cumprimento de um decreto eterno. Sendo assim, o envio do Filho revela a distinção pessoal e a unidade essencial da Trindade. O Pai envia, o Filho é enviado e o Espírito atua na revelação e aplicação dessa obra. Não há subordinação ontológica, mas ordem funcional. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O envio do Filho não rompe a unidade divina, mas manifesta de modo relacional e redentor. No segundo tópico, enfatizaremos que o envio do Filho ocorre no momento exato determinado por Deus, denominado pelas Escrituras como a plenitude dos tempos. Deus já havia preparado o cenário histórico, político, cultural e religioso para a vinda do Filho. O Império Romano, a língua grega e a expectativa messiânica judaica convergiram sobre a soberania divina. Gálatas 4, versículo 4, parte A, diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nada foi aleatório, tudo cooperou para o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e aos profetas. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel. Miqueias 5,2. O Filho assume plenamente a condição humana, sujeitando-se à lei mosaica, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo dela. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4,4. Cristo não aboliu a lei arbitrariamente, mas a cumpriu perfeitamente, qualificando-se como o Cordeiro sem mácula. Em Mateus 5,17, ele próprio afirma: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não venha abrogar, mas cumprir. Cabe ressaltar que o propósito do envio do Filho é claramente soteriológico e relacional, transformar servos em filhos, conforme Gálatas 4,5.
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção não é simbólica, mas real, conferindo ao crente uma nova identidade e acesso ao Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. No último tópico, evidenciaremos a atuação harmônica das três pessoas divinas no plano redentor, pois a salvação tem origem na vontade do Pai e é executada pelo Filho em perfeita obediência. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. A cruz não é acidente histórico, mas cumprimento do desígnio eterno do Pai. Em Isaías 53:10, lemos: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, já que o Filho é o único mediador entre Deus e os homens, pois somente ele reúne em si a natureza divina e humana. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Essa mediação é eficaz, suficiente e definitiva. E o próprio Jesus afirma em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por fim, o Espírito Santo aplica subjetivamente a obra objetiva realizada pelo Filho, regenerando, santificando e selando o crente. João 16:13. Afirma o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Já em Éfesos 4:30 lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A salvação, portanto, é trinitária em sua origem, execução e aplicação. Concluímos reafirmando que o envio do Filho é o centro da revelação trinitária e do plano de salvação. O Pai envia por amor, o Filho obedece e redime, e o Espírito aplica eficazmente essa obra aos eleitos. Não se trata de três ações independentes, mas de uma única obra redentora realizada pelo Deus Uno em três pessoas distintas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Assim, esperamos que cada um de vocês compreendam que a doutrina da Trindade não é especulativa, mas profundamente soteriológica, pastoral e cristocêntrica, revelando o amor eterno de Deus em ação na história da redenção. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa terceira lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, não esqueça, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, a se inscrever, comentar, compartilhar, para ser avisado todas as vezes que enviarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.